Olá! Hoje é a nossa quarta aula do curso de Conceitos e Práticas da Redação Científica. E na aula de hoje a gente vai falar sobre introdução e justificativa. Eu quero falar um pouco primeiro sobre justificativa. A justificativa ela serve para mostrar para o leitor qual é o problema que está sendo solucionado com aquela pesquisa. E também para mostrar para ele como que os resultados que aquela pesquisa vai fornecer vão ajudar no avanço da ciência. Falando em estrutura redacional, que é um item que a gente viu em aulas anteriores, não existe a obrigatoriedade de ter um item só para justificativa. Tem gente que gosta de criar um item, e também não existe, não é proibido, não existe uma proibição para isso, mas geralmente a justificativa ela vem dentro do item introdução, que aí sim é um item que a gente deve colocar no nosso texto. Geralmente a justificativa ela vem apresentada em um ou dois parágrafos e é assim, são dois parágrafos muito importantes porque é com eles que você vai convencer o seu leitor, você vai mostrar para o seu leitor qual a situação problemática que você pretende enfrentar, que você pretende desvendar e que caminho que você vai seguir, como que você vai desvendar essa situação problemática. Então é muito importante redigir uma boa justificativa, mostrando em pormenores o que você pretende solucionar. Uma dica para conseguir redigir uma boa justificativa é conseguir responder duas questões. A primeira questão é a seguinte: o que me levou a escolher esse tema? Se você conseguir responder durante a escrita da sua justificativa para o seu leitor, qual foi o motivo que te levou a a pesquisar sobre aquele tema, você já tem um início de uma justificativa escrita. Uma segunda pergunta que é muito importante você responder é: para quem servirá? Ou seja, nesse caso, se você conseguir, você tenta responder que população vai ser beneficiada, que área da ciência vai ser beneficiada com os seus resultados. Quando você terminar a sua pesquisa, o que ela vai trazer para quem está lendo e para quem está aguardando aqueles resultados. E tenta ser muito objetivo na escrita da justificativa, tenta escrever com muita clareza e ser convincente. E para a gente ser convincente, tendo sempre argumentos muito bem estruturados. Agora vamos falar sobre introdução. Só relembrando que já foi falado no início desse vídeo, nós temos um item chamado introdução e dentro desse item temos alguns parágrafos referentes à justificativa, que foi o que a gente acabou de ver. É a introdução que apresenta a ideia central que eu vou explorar, que mostra os argumentos que eu vou adotar durante minha pesquisa. Ela faz toda uma estruturação do meu texto, ou seja, ela mostra o esboço do meu texto, do que o leitor vai encontrar durante toda a leitura do meu trabalho. É nesse item que o autor vai deixar claro para o leitor qual é a delimitação do tema dele. Lembra daquela aula de delimitação de tema? É aí que nós vamos usar. A gente tem que mostrar para o leitor como que a gente delimitou. Também é muito importante mostrar para o leitor a hipótese e os objetivos. E também não posso deixar de citar que após delimitar o tema, mostrar as hipóteses, o objetivo daquela pesquisa, o leitor ele precisa ler o quê? A justificativa, que é o que a gente falou anteriormente, que é a justificativa que vai mostrar por que escolheu aquele tema e quem que aquele tema vai estar auxiliando. Ainda sobre a escrita da introdução, é mais interessante que ela seja escrita num único item. Não é muito legal e não é comum colocar subitens na escrita da introdução.
Subitens eles são usados em outras partes. A introdução é um texto contínuo, é um texto único. E assim, é muito importante que depois que você terminar de escrever sua introdução, você veja, você lê sua introdução e vê se você respondeu a seguinte pergunta: qual o objetivo desse trabalho e que importância o tema desenvolvido tem? Vê se está bem explicado essa questão, vê se a resposta dessa questão está lá escrita na sua introdução. Também é importante dar uma visão para o leitor do referencial teórico que você vai adotar, sem excesso de citações, porque na verdade todos os pormenores da pesquisa ele vai lá para a revisão bibliográfica. Aqui na introdução, a gente está colocando só uma introdução do assunto. Agora, para finalizar esse vídeo, eu já dou por encerrado o que eu falei sobre introdução e justificativa. Eu quero falar de um outro tema que chama-se frase introdutória e não vamos confundi-la com introdução. A frase introdutória, ela tá, na verdade, ou é interessante que ela esteja em todos os itens do seu texto. Ela é a primeira frase de cada um dos itens. Vamos supor, vamos pensar numa revisão bibliográfica. Acredito que todo mundo já tenha lido uma revisão bibliográfica e se lembre que ela é subdividida em diversos subitens. É muito interessante que cada subitem comece com o que a gente chama de frase introdutória, que é uma frase sua. É uma frase que vai mostrar uma hipótese e essa hipótese vai ser detalhada com os parágrafos seguintes. Eu coloquei na nossa aula teórica, que vocês vão ter acesso pela plataforma Prezi, algumas frases introdutórias, porque aí fica mais exemplificado para vocês, né, para terem aí uma noção exata do que é essa frase introdutória, tá bom? Então, por hoje é isso, era isso que eu queria falar. Qualquer dúvida que vocês tenham, tô aí à disposição nas minhas redes sociais, pelo meu e-mail, pelo Instagram, por todos os contatos aí que vocês alunos têm, tá? Ou mesmo aqui pelos comentários dos vídeos. Até mais!